Olá a todos, a gente está começando aqui o Arquibancada Caipira Especial. A gente vai falar aqui de futebol inglês. A gente trouxe para a gente o Joshua, o cara que é editor do Yellow Green Football, um site que fala sobre o futebol brasileiro e jogadores brasileiros pelo mundo. Ele também escreve como colaborador para os jornais da Forbes, né, para o The Guardian, para o All Sport e alguns outros jornais. A gente vai falar aqui bastante sobre o Leeds e o Bielsa e alguns outros assuntos. É, Tudo bem, Joshua? Animado aí com essa volta do Leeds para a primeira divisão? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite hoje para participar. É muito legal estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz com. Eu não sou torcedor do Leeds, mas acho muito bom ver um clube desse tamanho voltando para a Premier League, onde deveria. Todo mundo fala isso, né? Virou meio clichê, mas é, é muito bom ver um time desse tamanho de volta onde deveria estar. O lugar certo para o Leeds United é na Premier League. E acrescenta muito, tem rivalidades grandes. E agora está jogando um futebol muito bom, futebol de intensidade, de estilo. E acho que vai ser uma boa conversa aí sobre esse trabalho que o Marcelo Bielsa está fazendo lá. Ô, Mário, o que que você queria perguntar pro... Eu estou aqui também com o Mário hoje, né? O Mário sempre com a gente aqui na arquibancada. E o que você queria perguntar pro Joshua sobre o Leeds? Sobre a ascensão do Leeds hoje é inevitável a gente falar sobre o trabalho do Bielsa, né? Bielsa conquistou o carinho dos torcedores do Leeds, de Yorkshire e todo, e enfim. E o trabalho que ele faz de voltar, depois de tanto tempo, o Leeds voltar à primeira divisão do campeonato inglês. O clube já chegou até jogar a Championship 2, né, que seria a Championship 1, perdão, que é a terceira divisão do campeonato inglês. E, enfim, eu queria perguntar para o Joshua, pela questão do carinho, se ele já é o Don Revie aí dessa década, né? Enfim, para o torcedor do Leeds do século XXI. Se o Bielsa está preparado para ser o novo ídolo dos torcedores do Leeds, já é praticamente, e se o Leeds vai estar no palio o ano que vem para conquistar algo muito grande. Claro que a preocupação para a próxima temporada, sempre os times que sobem para a Premier League, é se manter. Isso é nítido, né? Mas futuramente o Leeds volta a disputar o Campeonato Europeu. Qual que é a sua previsão, Joshua? Acho que, primeiramente, é importante dizer que é um ídolo da torcida já. Não precisa fazer mais nada para ser ídolo da torcida do Leeds, de ser o maior técnico do século XXI. Provavelmente, acho que você tem que levar em conta David O'Leary quando você fala dos maiores técnicos do Leeds nesse século, porque ele levou a semifinal da Champions League em 2001, que mostra o que aconteceu, como você disse. Estava na semifinal da Champions League em 2001, caiu para a terceira divisão. É meio parecido com o que está acontecendo no Deportivo La Coruña agora, né? Um clube enorme, clube grande, de torcida, de tradição, caindo para a terceira divisão. Mas ser esse cara, ser o técnico que levantou o clube depois de uma queda dessa, sempre vai trazer essa idolatria da torcida. É um ídolo já. Eles adoram, desde o primeiro desde o primeiro jogo que ele teve no Leeds, os torcedores se identificam muito com ele, com o estilo de jogar, com intensidade, com o jeito que ele se comporta como pessoa, que é um cara humilde, um cara que não dirige um Ferrari, usa terno caro, e é um cara normal, só que é obcecado pelo futebol e é um dos maiores técnicos do mundo, né? Então, ele já é ídolo. Nessa segunda questão, acho que tem que ir com calma. É possível, no longo prazo, Leeds voltar a ser um time que está brigando na primeira metade da tabela, vamos dizer. Não, tem muitos clubes que conseguem entrar nas competições europeias agora. Acho que não vai. É possível que briguem já no ano que vem, como a gente viu com o Sheffield United, outro time de Yorkshire, nesse ano, mas mais provável é brigar lá pela parte de baixo
da tabela. Acho que a meta sempre tem que ser ficar na Premier League e depois usar os recursos que isso traz para investir no time, para melhorar a estrutura do clube, que está acontecendo lá também. Isso é muito importante. Vai ter um novo centro de treinamento dentro da cidade. Vai ter uma nova base, centro de treinamento para base. Essas coisas estão sendo construídas e isso faz uma diferença, mas não uma diferença imediata. Acho que é um projeto que precisa ser construído. E agora, com Bielsa, é muito imprevisível também. Pessoas falaram muito no verão passado dele sair, de não conquistar o acesso no primeiro ano. Tinha a possibilidade dele sair. E por toda a circunstância que aconteceu do Leeds não ter subido o ano passado, por conta daquele lance contra o Aston Villa do fair play, que isso também interferiu muito. Muito torcedor não aceitou esse fair play do Bielsa, né? Não diria que teve uma rejeição por causa disso, não. Acho que isso faz parte da personagem, do caráter dele. Acho que os torcedores aceitaram aceitaram bem. Não diria que isso gerou muita polêmica. Mas foi pela emoção, né? Que investiu muito emocionalmente nesse acesso. Tanto os torcedores quanto o Bielsa. Então, foi mais por ter chegado tão perto e não conseguido. Isso gerou um desgaste emocional, psicológico, e acho que foi mais por causa disso. O Mário chegou a falar do Don't Have, né? E eu acho que é curioso você pensar que o time que jogava antes com o Don't Have era completamente oposto do que joga hoje com o Bielsa. Não só, até conhecido como jogo sujo, né? Com alguns no futebol lá. E o Bielsa, até esse caso que o Mário acabou de falar, é totalmente o oposto, né? Que é um time que gosta de, sei lá, fazer um jogo limpo, dar a bola para o adversário, para marcar um gol, se você tiver aproveitado algum lance do cara caído, alguma coisa assim do tipo. E como é que você acha que eles entendem esse cara que é tão diferente, que é um cara que não fala inglês, que é um cara que aparece lá, assim, eu achei até bem estranho a chegada dele lá, porque não é um nome que você pensava assim, putz, o Leeds está procurando o Bielsa, assim, não é um nome que você imagina que vai acontecer. De quem foi a ideia? Por que eles apostaram tanto nele? O diretor esportivo chama Vitor Horta, é um espanhol, e o dono do clube foi para o diretor esportivo e falou: se você pudesse escolher qualquer técnico do mundo para ser técnico do Leeds, quem você iria escolher? Ele respondeu: Marcelo Bielsa. Então eles foram atrás de Marcelo Bielsa, que não estava trabalhando, e ele tinha sido demitido pelo Lille da França, né? Depois de uma série de resultados ruins. E eles foram... Acho que vale a pena contar essa história. Eles foram para a Argentina, para Buenos Aires, para tentar falar com Bielsa, para fazer uma entrevista. Mas, na verdade, acabou sendo o Bielsa que entrevistou o clube. Eles chegaram lá e Bielsa... Vitor entrou em contato com Bielsa, falando da possibilidade que eles teriam interesse e se ele teria interesse em ser técnico do clube. E antes da reunião que eles tiveram em Buenos Aires, Bielsa assistiu todos os jogos do Leeds da última temporada da Championship, antes da chegada dele, e vários outros jogos da Championship também. Como todo mundo sabe, ele é um cara obcecado pelos vídeos, né? Ele gosta muito de ver partida, de ver o modelo de jogo de várias equipes pelo mundo. E ele tinha visto todos os jogos, tinha analisado muito bem todos os jogadores, se referia a cada jogador pelo número nas costas. Então, ele conhecia todos os jogadores, não pelo nome, mas pelo número. E ele mostrou como o time ia jogar com ele,
como ia jogar contra vários estilos das outras equipes na Championship e todas as reformas que o clube iria precisar fazer no centro de treinamento para ele ir lá e treinar o time. A esposa dele é arquiteta e eu acredito que seja ela que faz os desenhos de como fazer o centro de treinamento para ele trabalhar na melhor maneira possível, do jeito que ele gosta. Então, ele tinha todos esses desenhos de reformas que precisavam ser feitas. E aí, eles chegaram meio surpresos com isso, né? Geralmente é o clube que faz exigências do treinador, mas aí ele estava fazendo exigências já do clube, não falou nada de dinheiro, falou, você me paga quanto você quiserem. Fala disso com meu representante. Aí, acho que e naquele momento, o diretor esportivo e o diretor executivo falaram, esse é o cara, ele sabe tudo que a gente precisa para melhorar como clube, para avançar como time, para conseguir o acesso de novo. O Leeds é uma... Que tipo de cidade dá para dizer que é Leeds? É uma cidade grande, mais ou menos? Ela fica muito perto lá dos principais centros? Bem, eu passei 3 anos morando em Leeds e voltando para esse assunto, acho que para entender o clube, você tem que entender a cidade um pouco também. Leeds é uma cidade grande pelos padrões ingleses. No Brasil seria considerado pequena, mas na área metropolitana deve ter 1 milhão de pessoas, que faz dela uma das maiores cidades da Inglaterra. E tem um só time de futebol. Então, muito do foco, do orgulho de ser daquela cidade. Tem outros esportes, mas falando de futebol, o orgulho de ser de Leeds é ligado ao sucesso do clube. O clube é ainda mais importante como representante daquelas pessoas, por ser um clube só. Então, é uma cidade grande, é uma cidade rica, é uma cidade, não riquíssima, mas é uma cidade onde as pessoas têm uma boa qualidade de vida de uma maneira geral, tem emprego, tem história, tem estrutura, o centro é legal. É uma cidade que eu gostava muito de morar. Mas tinha esse problema, que era o time embaixo, time na terceira divisão. E uma bagunça. Não só na terceira divisão, mas passando, muitos técnicos passaram lá. Teve 4 donos enquanto estava nas divisões inferiores. Então, meio que perdeu esse orgulho do clube, de identificar com a cidade e com o clube. Eu sou de Leeds, eu sou torcedor do Leeds United. As duas coisas andavam de mão dadas. Não podia separar uma coisa da outra. Porque todo mundo em Leeds torcia para o Leeds. Mas meio que perdeu esse orgulho. E o importante do Bielsa também é resgatar aquele orgulho. Não só com vitória, mas com o jeito de jogar. Ter uma identidade, entrega, garra, raça. Acho que quando você... Muitas pessoas... A gente fala, como mídia esportiva, a gente fala muito sobre o estilo de jogar do Bielsa. De trocas de posição, de movimentação, de passes e ataques rápidos. Mas os jogadores falam muito da entrega, da garra, de dar tudo pela torcida em todo jogo. Desde os tempos de News Old Boys. Tata Martino era jogador do Bielsa em News Old Boys. E ele falou sobre aquela temporada que News Old Boys
foi vice-campeão da Libertadores em 1992, que mais importante do que qualquer título pelo News foi a garra que ele instalou no clube. Porque isso dá uma identificação com a torcida. E ele está fazendo a mesma coisa em Leeds. Os jogadores se entregam totalmente e se doam totalmente pela ideia, pela essa identidade de jogo. Todo mundo está 100% comprometido. Isso gera um sentimento de orgulho mesmo no torcedor. Quando você vê seu time se comportando daquele jeito em campo, mesmo se não ganha todo o jogo. Acho que isso que para mim é isso que eu quero ver. Para o meu time, eu quero ver comprometimento 100%. E é isso que as pessoas do Leeds estão recebendo com o Bielsa. E por isso tanto gostam dele. Não é só pelo sucesso, mas é pela a identidade que ele devolveu para eles, que tinham muito tempo atrás. Eles têm uma frase: no one likes us, we don't care. Ninguém gosta da gente e a gente não liga para ele. Sim. Isso sempre foi falado isso sobre ele, filosofia. por causa daquele jeito de jogar que você falou antes, Mário, de ser duro, de entrar forte, de ter uma identidade própria. E Bielsa meio que resgatou isso. Não é tão violento, mas tem uma identidade específica, que é jogar no Leeds, ser torcedor do Leeds, agora que não tinha 5 anos atrás. Eu acredito que o primordial é a filosofia implementada, né? O que a gente comentou, até com aquela era vitoriosa, que foi uma das melhores épocas da história do Leeds, com o Don Revie, ele tinha jogadores muito talentosos no plantel, mas tinha aquele jogo duro, um pouco parecido com o futebol sul-americano, enfim, mas um pouco mais violento, mas também era o estilo do futebol nos anos 70, a gente tem que lembrar também isso, porque existiam também times muitos que batiam neles, enfim. Mas você tinha vários jogadores talentosos ali, o Jack Charlton, você tinha o próprio Billy Bremner, que é considerado um ídolo para o clube, um dos maiores jogadores da história do Leeds, que é o escocês, jogou até contra o Brasil na Copa de 74. Então, eu acredito que isso é o importante do Bielsa. Você vê, é o que você comentou, Joshua. Essa filosofia de futebol do Bielsa desde o começo, quando ele entra na categoria de base do News Boys, e depois ele sobe para o profissional, é campeão argentino, depois ele consegue o vice-campeonato da Libertadores contra o São Paulo, e você vê que todos os lugares que ele passou, acho que com exceção da Argentina, porque ele foi muito contestado por conta do Mundial de 2002, porque todo mundo considerava favorito, enfim, e depois por conta de algumas convocações que ele fez, por exemplo, para o Mundial, muita gente contesta a não ida do Riquelme para o Mundial de 2002, o Saviola também, e aí ele convoca o Canidia, que era um jogador já veterano, jogando no Rangers, e ele foi muito contestado pela imprensa argentina, que massacrou muito ele depois a Copa do Mundo, de não ter passado da primeira fase. Mas depois, em todos os lugares que ele passou, ele deixou um legado, mesmo pela seleção chilena, que também ama ele, o Chile ama o Bielsa, o próprio Olympique de Marseille, depois também, enfim, todos os lugares que ele passou, ele implementa uma filosofia, muita gente, ele é querido por todo mundo por conta dessa humildade dele, né? Então, isso é legal, né, do Bielsa. Sim, acho que tenho duas coisas para comentar. Tem uma história de quando ele chegou, nas primeiras semanas que ele chegou no clube. Ele chegou lá e um dia os jogadores chegaram no centro de treinamento esperando fazer atividades normais. Ao invés de fazer isso, ele pegou todos e falou: a gente vai pegar todo o lixo que tem no centro de treinamento durante 3 horas. Porque isso é o tempo médio que um torcedor do Leeds trabalha numa semana para pagar o ingresso no final de semana. O ingresso custa 30 libras, o cara ganha 10 libras por hora, na média, tem que trabalhar 3 horas, fazendo trabalho duro, recolhendo lixo, para entrar no estádio no sábado.
Então, ele levou todos os jogadores e eles pegavam lixo durante 3 horas. Essa mentalidade. Você é representante de um povo. Você é representante de um grupo de pessoas que se dedicam muito para assistir vocês jogando. E é muito mais importante para eles do que só um entretenimento. É muito mais do que isso. E ele colocou essa mentalidade no clube. E agora, o que você estava dizendo sobre o legado, vai deixar um legado. Pode ter absoluta certeza que se ele sair amanhã, se ele der um chilique Bielsa, que é possível, né? É sempre E possível. é louco Bielsa. Tem o apelido, tem um motivo pelo apelido. Né? Mas se ele sair, vai deixar um legado. Eles vão contratar um técnico bielcista, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma disso. E pela cultura que ele instalou no clube. Isso vai durar. Isso é mais do que só a figura dele. Isso dura depois, né? E coisas como o centro de treinamento, que ele teve muita influência de como vai ser construído o novo centro de treinamento. E essa filosofia do jogo, não só do jogo em si, mas da maneira que todo mundo tem que se comportar durante o tempo inteiro que está trabalhando naquele clube. Não é só os jogadores, ele exige muito de todo mundo que trabalha lá, das pessoas que pintam as paredes no CT e no estádio. Ele tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo do jeito que ele gosta. E todo mundo tem que se dedicar ao máximo para construir esse sentimento de orgulho com o qual ele constrói o sucesso em campo. E o legal, só para finalizar também com relação a esse tema, que é legal essa filosofia do Bielsa também de mostrar para os jogadores ter esse contato com o torcedor. Porque a gente sabe que, com o passar dos anos, isso é muito difícil, assim, manter um contato do torcedor com o jogador, principalmente no futebol inglês. Muita gente largou de assistir muitos dos jogos times grandes. Tem a história do Manchester United, enfim, de muitos torcedores pararem de assistir os jogos por conta de perder o contato com o jogador no dia a dia, enfim. E a gente vê isso, é normal isso, a gente vê em grandes ligas, enfim. Também na Premier League e na segunda divisão também. Mas o legal é isso que o Bielsa implementou. Eu acho que essa questão do contato do torcedor, do jogador ter noção do que isso significa, a entidade significa para a torcida, para a cultura da cidade, enfim, da região. Isso eu achei essencial do Bielsa, né? É muito legal isso do que ele fez. Sim, e ele sempre fala abertamente sobre isso. Não é uma coisa que ele faz sem explicar. Ele sempre fala que o mais importante é o torcedor e a identificação do torcedor com o time e essa relação. Então, entender que o que significa colocar não é só colocar a camisa e jogar. É muito mais, é clichê, de novo, é clichê dizer, mas é mais importante que isso. Com certeza. Há pouco a gente passou por um processo aí de tentativa de compra dos sauditas pelo Newcastle, né, o time que você torce. Você acha que agora, eu vi que teve muita crítica do pessoal, não só por causa dos direitos humanos lá, que os saudistas não respeitam, como também na questão de direito de TV lá, que eles pirateiam provavelmente, não é oficial, mas eles provavelmente pirateiam um campeonato lá na Arábia, e isso acabou dando uma pressão bem grande e acabou não fechando, não comprando o time do Newcastle. Você acha que agora, depois que teve algumas compras recentes, tem uma vigia melhor para ver quem compra os clubes ou é que esse caso era muito específico? Acho que esse caso era específico. Pessoalmente, acho o resultado certo. Eu não queria que o governo... Precisa ser claro, né? É o governo da Arábia Saudita, não é uma pessoa da Arábia Saudita que queria
comprar o clube. É o Public Investment Fund, que é controlado pelo rei da Arábia Saudita. Eu não acho que estados deveriam controlar clubes na Inglaterra. Eu não acho certo isso. Esse é um ponto de partida. Não foi por isso que não aconteceu a venda. Na verdade, não sabemos muito bem o que aconteceu aí. Mas foi os compradores potenciais, esse consórcio, é um consórcio de pessoas, o governo saudita, mais 3 empresários ingleses. Eles, por ter demorado tanto o processo, eles tiraram a oferta. Eles que cancelaram a oferta. Não foi uma questão de rejeição da Premier League. O que a Premier League queria era um esclarecimento sobre quem seria o presidente do clube, os diretores, quem teria influência nas decisões feitas no clube. E, aparentemente, não tinha esse esclarecimento, por isso não concluiu a venda. Esqueci sua pergunta inicial. Não, é que eu tava falando sobre a história deles transmitirem o campeonato inglês pela Isso foi o coisa que incomodou a Premier League mais do que a questão dos direitos humanos. Uhum. Que eu também não acho certo. Mas a questão é que os direitos foram vendidos para beIN Sports, que é uma empresa de Catar. E tem meio que uma guerra fria no Oriente Médio. A gente está falando de assuntos geopolíticos, né? Sim, claro. Mas é importante, é muito importante nessa questão do futebol, porque essas questões estão sendo colocadas em prática no futebol agora, especialmente no futebol inglês. beIN Sports comprou os direitos para transmitir a Premier League na região inteira, no Oriente Médio. Como é uma empresa de Catar, o governo saudita não queria que transmitisse os jogos dentro do país deles, por ter essa guerra fria, ter essa oposição. Então, foi fundada uma empresa que fez meio que um gato, né? Roubava as imagens do satélite e transmitia dentro da Arábia Saudita. Se eu não me engano, chama Be-Out, não é? Be-Out-Q. Nem tinha vergonha na hora de escolher o nome, né? beIN Sports e Be-Out-Q. A questão era se o governo da Arábia Saudita era envolvido nesse esquema de roubar o sinal e transmitir os jogos da Premier League sem pagar para elas. Para os clubes, para a Premier League. E a Organização Mundial de Comércio achou que não tinha a possibilidade de não ter, pelo menos, o conhecimento do governo da Arábia Saudita. Então, uma entidade que estava fazendo um gato dos direitos de transmissão estava tentando comprar um clube dentro daquela liga que daria o direito de votar nos direitos de transmissão. Então, isso é uma questão legal complicada, que não vou fingir que eu entendo todos os detalhes disso. Mas é isso que incomodava mais a Premier League do que a questão de direitos humanos. Isso não é claro se essa questão foi resolvida, se foi isso que atrapalhou, ou se foi a falta de
esclarecimentos sobre a estrutura e de quem ia controlar o que dentro do clube. Ninguém da Premier League falou nada sobre o processo desde que o governo saudita Uma proposta, né, de compra. tirou a proposta. Então, eu acho que os torcedores do Newcastle merecem um pouco de uma explicação das duas partes, da Premier League e do consórcio que tentou comprar. Eles precisam explicar o que aconteceu, porque realmente a grande maioria dos torcedores estava a favor dessa compra. Queriam que esse consórcio comprasse o clube e investisse dinheiro para o clube ser bem sucedido de novo, que eu não concordo, mas não tenho que concordar. E eu acho que essas pessoas, todos nós, merecemos uma explicação de o que aconteceu e os motivos pelos quais foi tão demorado esse processo até o ponto de não acontecer. Eu queria fazer uma pergunta para o Joshua. Como você vê esse sistema de compra dos clubes no futebol inglês? A gente vê exemplos muito recentes de compras assim, de lances polêmicos de partes dos mandatários acharem que são donos de tudo, que podem fazer... Parece uma criança mimada controlando clubes. A gente vê isso muito, em muitos casos de clubes tradicionais perderem aí, fracassarem, serem rebaixados por conta de coisas desse tipo. E a gente vê um exemplo também da questão política muito da Malásia com o Cardiff City, né? Já de anos, de tentarem alterarem o emblema, mudarem as cores do clube, a torcida pegou no pé, depois eles voltaram atrás, enfim. Como você vê esse sistema de compra aí no futebol inglês? É uma questão bem complicada. Tem os lados positivos e os lados negativos. Acho que, como a gente vê no Brasil, se a gente for comparar com o Brasil, de certa maneira, é bom ter essa possibilidade de ter um dono único. Quando os clubes são entes políticos, a gente vê muito esse jogo político e essa falta de responsabilidade que tem no futebol brasileiro e amadorismo então dá a possibilidade de fazer um gerenciamento muito bom, como vem sendo feito no Liverpool, por exemplo. Os donos compraram e, por terem controle sobre tudo por um tempo indefinido, até eles quiserem vender, eles podem implementar um plano que dá resultados, como a gente viu. Por outro lado, tem a possibilidade dessa pessoa única, que é dono do clube, quase destruir uma instituição que não é deles, na verdade, é do torcedor. Eles são os donos, mas pertence mesmo, o clube pertence aos torcedores, à cidade. E Bolton é um caso que quase foi levado à falência mais cedo esse ano. A gente viu um clube falir, que é o Bury, que foi expulso da Football League, que como são chamadas as primeiras 4 divisões na Inglaterra. E você tem a possibilidade dessas pessoas totalmente incompetentes, pilantras, totalmente de má sem usarem o clube como um jeito de arrecadar dinheiro para eles mesmos. Muitas vezes você vê um dono chegando. O Blackpool é outro exemplo também. Sim, exatamente. Vender o estádio para lucro, vender jogadores, tirar dinheiro do clube e depois sair sem deixando toda essa bagunça para trás. Então, eu tenho esses dois lados bons. O que precisa ser feito para
controlar isso é um teste mais rigoroso para quem quer comprar um clube. Sim. Mas isso também não é uma questão fácil. A Football League e a Premier League não são organizações governamentais. Não têm o poder de policiamento, de dizer é um livre mercado. Isso não pode ser um livre mercado até um certo ponto. Eles não têm os poderes de um governo para dizer quem pode e não pode. Esse é o argumento deles, que eles sempre apresentam para não ter um teste de diretores e donos mais restritivo. Então, é complicado, tem um lado muito negativo e tem uma possibilidade positiva, um lado positivo que pode acontecer quando pessoas capacitadas e comprometidas e competentes compram os clubes. Mas tem esse lado Negativo. ruim também de várias pessoas que veem um jeito de se promover. Mike Ashley no Newcastle é um perfeito exemplo. Política, né? Mais de alavancar a questão. Ele quer promover o negócio dele, que é uma rede de lojas de material esportivo. Ele quer o status de ser um dono de um clube da Premier League. Mas ele não tem interesse, ele não entende o que é futebol, ele não entende essa relação que a gente tanto falou sobre torcida e clube. Ele não gosta de futebol, ele não sabe o que é torcer por Newcastle. Então, atrai muito dessas pessoas que querem aparecer, querem se mostrar para o mundo. É um sistema imperfeito. É longe de ser perfeito. Poderia ser melhorado. Eu acho que esse teste de diretores e donos deveria ser mais rigoroso para tentar impedir essas pessoas mais irresponsáveis de comprarem clubes. A gente falando hoje, a gente está gravando isso aqui, é dia 4 de agosto, e hoje o Fulham e o Bradford eles jogam para ver quem vai jogar na Premier League ano que vem. E o Bradford é um time que o Joshua escreveu, e falando bastante sobre ele, é um time que tem métodos bem peculiares, eu diria assim, bem diferente da maioria dos clubes do mundo inteiro. Eu acho que não tem nenhum time que faz exatamente o que eles fazem, com direito a não ter categoria de base, jogar com um time alternativo jogando os campeonatos, um presidente, aí, um dono, né, que sabia de mercado de apostas e usou isso daí que ele sabia para montar um time forte, né? Explica um pouco sobre isso. Eu vou botar também o link da sua matéria aqui para quem quiser poder ler com detalhes, mas conta um pouco da história do Bradford. Brentford era mais um exemplo desses clubes mal gerenciados. Estava à beira de falência, estava na 4ª divisão. E sempre foi um time de 3ª e 4ª divisão. 3ª, 4ª, às vezes 2ª. Desde que eu lembro. Não joga o campeonato, a 1ª divisão, desde os anos 40, eu acho. 47, última temporada. 47. Então, tinha um dono incompetente, irresponsável, gastou mais do que deveria ter gasto e precisava de alguém para salvar o clube. Na verdade, no começo foram os torcedores que arrecadaram dinheiro para fazer isso. E nesse movimento apareceu esse cara chamado Matthew Benham, que ganhou milhões de libras com um método que ele desenvolveu. Quando a gente fala apostador, alguém que aposta profissionalmente, parece meio aleatório, né? Um cara... Mas não é bem assim. Ele é um físico, é um formado pela Universidade de Cambridge, que é uma das faculdades mais badaladas na Inglaterra. E ele desenvolveu um método científico
de prever resultados de jogos de futebol com mais precisão do que as casas de aposta. Então, ele podia ver quando o preço da aposta estava errado e colocar dinheiro, apostar dinheiro nesses casos. Que é bem complicado. E com isso, ele desenvolveu essa base de dados, esse monte de informação sobre quem ia ganhar, quem ia perder, quais fatores faziam com que um time era mais provável um time ganhar, ou mais provável um time fazer um bom campeonato. E pouco por pouco ele foi comprando o clube. Ele fez um acordo com essa organização de torcedores para comprar o clube e controlar só ele. E aí, aos poucos, ele não fez tudo de uma vez. Aos poucos, ele foi implementando esses métodos científicos no clube para contratar jogadores. E para o clube trabalhar de uma certa maneira que faz com que a renda dele também sobe todo ano. Ele compra jogadores sabendo que vai vender. Não é comprar para aproveitar para a carreira inteira. Ele compra jogadores, não é só ele, tem uma equipe de pessoas que faz isso, mas eles usam modelos estatísticos para avaliar a qualidade de jogadores em campeonatos menos populares, campeonatos nórdicos, a segunda divisão francesa. Eles contratam muito da segunda divisão francesa e da terceira e quarta divisões inglesas. E eles sabem que eles vão desenvolver esses jogadores, vão se destacar, e quando se destacam, eles têm que vender no momento que eles estão em alta para conseguir o melhor preço para esse jogador. E aí eles usam esses dados que eles têm para contratar o cara que vai ser o próximo para fazer isso. É difícil, é arriscado também. Mas é um trabalho, um cara, né, que trabalha com risco, né? Ele é experiente em trabalhar com risco. São apostas, exatamente isso. Como você falou, Rodrigo. São apostas. Por que os ingleses não sempre gostam... dá certo também. Ah, sim. Por que os ingleses gostam tanto de apostar, hein? Acho que essa é uma questão cultural também. Eu não sei, vou ter que pensar nisso. Mas dentro disso, não é só uma aposta aleatória, é uma coisa muito bem... Claro. Nesse caso do É um risco calculado. E com isso vem crescendo todo ano o clube. E para avaliar o desempenho do time, eles não olham para a tabela, eles não olham para a classificação, eles olham para outras estatísticas que te contam mais sobre desempenho, como expected goals. Claro. Que uma estatística não muito usada, não vejo sendo muito usada na imprensa brasileira ainda, mas virou mais popular na Inglaterra. E de quantos gols na média, você espera o time fazer pela qualidade e quantidade de chances criadas. E eles usam essas estatísticas para avaliar o desenvolvimento e o desempenho do time. Aqui no Brasil a gente falaria mais ou menos da parte quantitativa do atleta, né? Da análise quantitativa. Sim. Seria pelos dados, enfim, finalizações, passes. Isso não, mas não são finalizações e passes, medindo a qualidade daquelas ações. Não a quantidade. Da onde ele finalizou, se tinha gente marcando ele. Qual é a porcentagem de chance de fazer um gol chutando daquela posição em campo, com todas as outras variáveis, como ele recebeu o passe, qual pé chutou, foi cabeça, foi um cruzamento alto, foi um cruzamento por baixo, foi a zona da onde ele finalizou, né? Tem uma série de questões, não são só essas estatísticas soltas que a gente está acostumado de usar.
Como estatísticas são. Então, com isso, eles têm construído um time fantástico. E esse ano teve os 3 atacantes se destacaram muito. O Benrahma, Watkins e Mbeumo. E todos eles foram contratados nesse plano de contratar jovens jogadores com potencial para crescer e investir na potencial deles, contratar os melhores técnicos. Tem vários técnicos especializados, um treinador especializado em bater na bola, treina só os jogadores só para bater tecnicamente bem na bola, treinador de arremessos laterais, uma profissional que trabalha no sono dos jogadores. Ela ensina eles a dormir, que parece ridículo, mas é muito importante. Aqui no Brasil a gente fala que técnico é professor, mas no caso quem tem professor mesmo é esse clube, né? Eles que têm professores mesmo. Então é muito interessante e eu espero que suba para a Premier League. Eu não sou torcedor, não tenho preferência para o Fulham ou Brentford, que são ambos clubes na mesma região, no oeste de Londres. É um derby, é um clássico, mais ou menos. Esse clube subiu por causa de competência. Sim. O cara investiu dinheiro, sim. Mas o clube tem o 4º menor orçamento da segunda divisão inglesa. E terminou em 3º lugar, por má sorte. Podia ter terminado em segundo, muito facilmente, na minha opinião. Eu vi as últimas rodadas da Championship e nas 2 últimas rodadas o Brentford jogou mal, né? Podia definir em casa, enfim, e conseguiu não a segunda colocação, que perdeu para o West Brom, que também é outro clube que nos últimos anos sobe e desce aí da Premier League para a Championship. O Fulham, a gente está acostumado de ver ele na primeira divisão, né? Na Premier League e tal. Então sobe, desce, sempre está na Premier League. E o Brentford, a gente praticamente nunca viu o Brentford na Premier League, na primeira divisão. Nunca viu. Inglês, desde 47 novo, né? Então é uma oportunidade única, assim, eu acho que nesse momento, não oportunidade única, mas um momento chave para o time subir, ainda por toda essa boa fase aí do clube, né? Não é um daqueles times que você acha que se não subir esse ano não tem mais chance. Muitas vezes isso acontece na Championship. Um time faz uma campanha incrível e não consegue manter isso nas próximas temporadas. Mas o Brentford é um caso novo. É um novo estilo de organizar um clube de futebol. E eu acho que isso seria muito legal ver quais são as consequências de ter um clube assim na Premier League. Porque força os outros clubes a fazerem coisas novas, né? Claro. E inovação. Eu gosto de ver inovação. Sempre tem muita resistência para mudança no futebol. É um meio muito conservador. Tanto aqui quanto na Inglaterra. Mas quando você vê times assim alcançando o sucesso, apesar de pouco orçamento, com métodos inusitados, força os outros clubes a pensarem mais, pensarem que a gente pode copiar deles, que a gente pode usar dos métodos deles para melhorar o futebol. E isso melhora o futebol de uma maneira geral, como o Flamengo de Jorge Jesus fez no Brasil, tem um efeito colateral, né? Como eu acredito que Red Bull Bragantino vai fazer no futebol brasileiro, vai ter, não é só implementar mudanças naquele clube, é ter uma influência sobre o ecossistema inteiro. Já tem torcedor do Palmeiras falando que queria o Arthur de volta e o Arthur está jogando no Bragantino, né? Então,
Acho Vai que aumentar até. dá para comparar os dois estilos de gerenciar o clube, o Red Bull e o... A gente já viu o Red Bull Bragantino e É que o os Red Bull clubes usa mais europeus dinheiro, talvez, né? tem mais dinheiro para investir, mas é meu parecer contratar jovens, desenvolver esses jovens para se destacarem e depois vender para investir esse lucro em novos jogadores É para e ficar aí esse vai ciclo, né? crescendo. Você cria aquele ciclo positivo e isso se sustenta, porque aí os jovens jogadores veem aquele clube como é, uma possível plataforma para avançar na carreira também. Falar um pouco sobre as divisões de acesso do futebol inglês, que a gente viu aí o acesso inédito do Wycombe Wanderers para a Championship, né? E a gente viu mais um acesso do Adebayo Akinfenwa, que é um jogador muito assim, famoso das divisões de acesso do futebol inglês. Eu queria Sim. a opinião do Joshua sobre E a gente viu também o Harrogate Town subir para a quarta divisão do futebol inglês, eliminando o Notts County, que é um clube tradicional também no futebol inglês, que faz a rivalidade com o Nottingham Forest. E mais um ano na quinta divisão, Josh. Primeiro o Akinfenwa, eu gosto muito dele. Nacional, né? Ele joga, principalmente ele fez carreira na quarta divisão inglesa. Eu já vi várias partidas dele, apesar de, além desses times que eu citei antes, eu ia bastante com meu pai no Barnet, que é o time local do meu bairro de Londres. E jogava a quarta divisão, agora joga a quinta divisão na Inglaterra. Mas jogava muito a quarta divisão. Então eu já tive o prazer de ver Akinfenwa de perto em algumas ocasiões. E é um cara... É uma história legal também, porque ele foi rejeitado muito no início da carreira. Teve que ir para a Lituânia, eu acho, para conseguir um contrato profissional. E teve dificuldades lá com rejeição, com racismo, voltou para o futebol inglês, buscou o lugar dele. E o time tem que jogar de uma certa maneira com ele na frente, né? É uma referência, né? É uma referência mesmo. E esse estilo é o estilo clássico das divisões inferiores da Inglaterra, ligação direta, O chuveirinho, né? O famoso fisicamente, mas quando um time quer jogar assim, ele é um cara perfeito. E agora a gente viu esse jogo de acesso, dois estilos bem diferentes, com contraste de estilo total. Na terceira divisão esse ano, o Wycombe Wanderers foi o time que menos trocou passe, que menos fez passe curto, que tinha menos posse de bola, dos 23. Então, tinha um estilo muito claro. E não tem um problema, desde que seja leal a esse estilo e foque totalmente nesse estilo. E deu certo. É comprometimento com o estilo. Como a gente estava falando com o Bielsa, né? Ter aquela filosofia e vai 100% até o fim com essa filosofia, acreditar que vai dar certo. E para o Wycombe deu certo. E a Akinfenwa é uma peça fundamental nisso. E vai ser genial a temporada que vem ele jogando a segunda divisão, né? Porque sim, anunciaram semana passada a renovação de contrato dele. Sim. Agora o clube tem um pouco mais de recurso. É um outro clube que tem muito pouco recurso. Um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, tinha 7 jogadores profissionais no elenco. Então tinha que montar um time quase inteiro para jogar a terceira divisão e subiu. É mérito do clube, mérito do treinador, dos jogadores. Pode criticar o estilo, mas garanto que eles não ligam para essas críticas.
E o Joaquim Feu, ele é um jogador talentoso, assim. Por mais que todo mundo tenha essa questão de ser um jogador aqui, a gente podia falar folclórico um jogador perdão, mas ele é um jogador eficaz. é, É um jogador que fez muito sucesso no FC Wimbledon e também ali teve aquele jogo contra o Liverpool, conseguiu acesso com o FC Wimbledon da quarta para a terceira e agora com o Icombe fez acho que mais história ainda, né? Sim, não, essa é a grande conquista da carreira dele, sem dúvida nenhuma. É um cara que joga do estilo dele, que funciona muito bem se você botar o time para jogar no estilo que aproveita esse físico que ele tem. Então, parabéns a eles. É isso que eu tenho para dizer. Eu gosto de uma bola esticada. Não sou contra, não. Eu gosto do velho estilo inglês. Se for bem feito, funciona também. Vale também. Tem vários jeitos de jogar futebol e todos valem se tiver esse comprometimento com a ideia, né? O que cansava no Brasil é que todo time tentava fazer a mesma coisa, né? Daí é chato, né? Agora tá tendo uns times um pouco diferentes e fica um pouquinho melhor. Então, assim, isso que mudou na Inglaterra também. Agora tem essa mistura nas divisões, terceira e quarta divisão. Agora, com influência europeia, tem times que tentam controlar a posse de bola e fazer essa troca de passes. E tem times que jogam do velho estilo inglês. E é legal ver essa mistura, né? Muito. Eu queria perguntar pro Joshua sobre como que foi acompanhar de infância o futebol inglês, como ele se apaixonou pelo futebol, não só o futebol inglês, o futebol europeu, mas também o futebol sul-americano, e quais são as primeiras lembranças dele dessa paixão que é o futebol para ele? Para mim? Tá. Eu sempre gostei de futebol desde que eu me lembro, na verdade. Meu pai gosta, meu avô era totalmente louco por futebol. Vendem ingresso para temporada inteira lá, né? Sim. Que chama season ticket. E meu avô tinha 2 season tickets em 2 clubes, Luton e Watford, que são rivais, são grandes rivais da mesma área. E, portanto, nunca jogam em casa no mesmo final de semana. Então, para evitar briga de torcida e tal. aqui também tá assim. Então, ele tinha essa possibilidade de ter season ticket, um season ticket nos 2 clubes, e eles tinham. E ele, sempre que eu ia na casa dele, tinha jogo passando na televisão, não importava o campeonato que era, tinha jogo sempre passando, ele adorava futebol. E meu pai é torcedor roxo do Bolton Wanderers, que naquela época era um time que subia e caía muito entre a primeira e segunda divisão. E aí teve aquela época dourada com Sam Allardyce, de J.J. Kocher, Yuri Djokaev, Ivan Campo, Kevin Nolan, todos esses jogadores mágicos, muito legais. Um dos melhores momentos do Bolton, né? Aliás, com o J.J. Foi o melhor momento não na história do clube, que foi um clube muito bem sucedido entre os anos 20 e 50, mas na história recente, certamente foi o melhor momento. E, apesar disso, eu sou torcedor do Newcastle. Aí, eu acompanhava muito o Newcastle também, nos jogos principalmente fora de casa, que eu morava no sul da Inglaterra. Então, quando tinha jogo perto de casa, a gente ia.
Então, é assim que eu comecei a acompanhar futebol, é coisa de família, que a gente sempre ia nos estádios. Era mais de ir no estádio do que Sim. ver pela televisão e a gente sempre ia jogos fora de casa, jogos de Watford, Bolton, Newcastle, vários times. Acho que por isso também eu sou torcedor do Newcastle, mas não sou daqueles torcedores que focam muito no seu clube e acho que tem torcedores que gostam mais do que seu clube do que futebol propriamente. Sim. Mas como eu tinha muita essa experiência de ir em vários times, ir em vários clubes, ir em vários estádios, eu acabei gostando muito do futebol em si, mais do que ser um torcedor roxo de um clube só. Eu desenvolvi essa paixão pelo jogo em si. E o legal, principalmente na Inglaterra, é a quantidade de clubes históricos e de divisões, né? Muito maiores Sim, do sim. que o que chega perto aqui na América do Sul com relação à quantidade de times. Eu acho que por proximidade seria a Argentina com Buenos Aires, A cidade de Buenos Aires. cidade de Buenos Aires. Mas, Sim. contando sobre, por exemplo, o Newcastle, você pegou, quando criança, jovem, uma fase áurea do Newcastle também com o Alan Shearer, né? Com as Pritchard. Era um momento áureo do Newcastle. Foi um momento fantástico que Alan Shearer chegou no meio daquele momento com Kevin Keegan. Os dois foi segundo colocado no campeonato inglês em 2 temporadas seguidas. Quase conquistou o campeonato em 96, mas perdeu nos últimos jogos, perdeu alguns jogos e cedeu o campeonato para Manchester United. Então, isso claramente tem um efeito. Eu tenho uma ligação muito forte com essa época de futebol muito empolgante que Newcastle jogava e sempre indo para frente, sempre atacando, com vários jogadores maravilhosos. David Ginola, Alan Shearer, Les Ferdinand, Andy Cole. Tinha muitos bons jogadores. Sensacional. Quando você veio para o Brasil, você achava que a torcida aqui ia mais no estádio? Achava que a gente era mais, assim, apegado com os times das cidades? Porque, assim, a maior parte dos times das pessoas torce para os times grandes e assiste os jogos pela TV. Não é a impressão que passa quando se pensa no Brasil fora, né? Não, acho que não tem. As pessoas, de uma maneira geral, têm bastante ignorância sobre o Brasil na Europa. Talvez menos nos países latinos da Europa, mas na Inglaterra, que eu posso dizer que tem muita ignorância, de uma maneira geral, e também sobre o futebol. E pessoas pensam no Brasil como um país apaixonado pelo futebol, o que é, mas de uma certa maneira é o país de jogar futebol, é o país de falar sobre futebol, é o país de acompanhar futebol pela televisão, de ver, tem muito programa de debate, programa de rádio, mas de ir no estádio e acompanhar em loco o jogo, não é esse país, né? Esse país é mais Inglaterra ou Argentina, eu diria que esses dois são. É o que eu comento com o Rodrigo. Muitas das vezes a gente debate sobre isso, mas eu comento assim, eu acompanho muito o futebol das divisões de acesso daqui de São Paulo e do Brasil, né? E de ir em estádio, acompanhar. E eu falo por si só assim, que o Brasil está de longe é o país do futebol. E isso comparado só aos clubes, aos países da América do Sul, comparando a Argentina, o Uruguai, que tem uma cultura muito grande sobre a questão de ir ao estádio, de vivenciar o clube, e a gente vê uma diferença muito grande disso, do torcedor frequentar o estádio aqui no Brasil. E na Inglaterra, sim, eu acredito que, comparado à Argentina, como você disse, eu acho que também o Uruguai, existe uma cultura muito entrelaçada de você morar na cidade ou morar no bairro e você torcer para aquele time da cidade, do bairro, e você ter aquela cultura que você leva para o resto da vida, de frequentar, de acompanhar, de ir atrás. E eu vejo isso que falta um pouco, eu acredito, aqui no Brasil disso.
Por exemplo, você vê muito dos times do interior da cidade ou até de outras regiões do país que eles não torcem para o time da região, ou torcem para um time do Rio de Janeiro, de São Paulo. Isso é muito curioso que acontece aqui no Brasil, né? Acho que tem a ver com a história, de como foi construída a história do futebol nesses lugares. O futebol, a popularidade do futebol no Brasil cresceu com o rádio, né? Sim. Então, com isso, pessoas que moram afastadas das grandes capitais começaram a torcer pelos times das capitais e deixaram de torcer para os times que eles deveriam torcer nos locais onde eles moram. E pessoas no norte e nordeste passaram a acompanhar Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E na Inglaterra, não. O desenvolvimento do futebol aconteceu antes desses meios de transmissão da grande mídia. Foram e continuam sendo pontos de foco para uma comunidade, para uma área, um bairro, uma cidade. E na Inglaterra tem várias cidades pequenas industriais, especialmente no norte da Inglaterra. E essas cidades, como Bolton, no exemplo do meu pai, que é de lá, é uma cidade pequena que era centro de indústria, e no final de semana todas as pessoas que trabalhavam nas fábricas iam para o estádio. Então, isso faz parte da cultura. E isso foi o jeito que o futebol foi construído lá. Eu não posso falar muito sobre Uruguai ou Argentina, porque eu não conheço tanto. Mas é muito centralizado lá, né? O futebol é muito nas capitais dos dois países. Mas comparando Brasil e Inglaterra, essa é a diferença, o jeito que o futebol cresceu. Então, assim, a gente vai acabando aqui nesse vídeo aqui que a gente falou bastante sobre o futebol inglês, mas nem tanto assim sobre o mainstream, né? Sobre os principais times, a gente falou bastante dos times de segunda, terceira divisão, falamos até de time de primeira, mas assuntos que não são tão comuns aí no dia a dia. Eu queria agradecer muito o Mário, que está sempre aqui com a gente, e principalmente o Joshua, que participou aqui com a gente nesse especial aqui que a gente fez. Obrigado.